Então, boa noite a todas as irmãs e a todos os irmãos. Que a bondade do Divino Mestre Jesus nos envolva nessa noite, para que possamos estudar o Evangelho dele, nosso irmão maior. Buscarmos a compreensão dos seus ensinamentos sagrados. Isso foi repassado aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Como diferentes estados da alma? O que seria erraticidade? Então veremos agora. Quando nós buscamos qualquer ensinamento da doutrina espírita, o melhor, o ideal, é nós buscarmos a concretização desses ensinamentos em uma base. A base está em O Livro dos Espíritos. Quando nós estudamos no Centro Espírita, quando nós estudamos individualmente o Espiritismo, a gente aprende que tudo que consta no Livro dos Espíritos é o essencial para o nosso aprendizado. Tanto é verdade que Kardec publicou primeiramente o Livro dos Espíritos para a humanidade. E o Livro dos Espíritos vem retratar justamente de tudo aquilo que nós precisamos compreender, porque é a base de todo o ensinamento. Muito bem, então, tudo que nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, qualquer obra espírita que formos estudar, o ideal é que nós sintonizemos com o Livro dos Espíritos. Então, devemos reportar sempre a ele. Apesar de estarmos aqui hoje estudando diferentes estados da alma na erraticidade. Tem aqui algumas perguntas que nós vamos ler, responder e explicar sumariamente, tentar explicar. É claro que se alguém quiser se prontificar, também trazer uma explicação, um complemento, fica inteiramente à vontade. É bom que a gente, que a gente aprenda juntos. Aqui no rodapé, não é bem no rodapé, no começo do Livro dos Espíritos, quando fala de universo, Kardec colocou uma nota muito interessante. Então nós vamos começar a estudar pelo universo. Mas o que tem a ver o universo com a diferenciação que existe na erraticidade das almas? Vamos, à medida que formos estudando, compreendendo o porquê. Então diz Kardec, o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Então, compreendendo o universo, é tudo aquilo que nós, quando olhamos para cima, que conseguimos captar da nossa acuidade visual. Mas tem aquilo também que nós não conseguimos enxergar. Porque o universo é infinito, vamos ver aqui, então não seria possível enxergarmos tudo que existe no universo, devido à nossa incapacidade visual. Então o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e do que não vemos. Também abrange todos os seres animados e inanimados que existem no universo. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem no universo. Então temos aqui uma noção do que seria o universo. E começando na questão de número 37, Kardec
formula a seguinte pergunta para os espíritos: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Vamos imaginar aqui, o universo é infinito, que nós podemos deduzir. Mas será que ele foi criado por Deus? Ou o universo existe de toda a eternidade como Deus existe de toda a eternidade? Os espíritos responderam: é fora de dúvida que ele, o universo, não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse de toda a eternidade, como Deus, não seria obra de Deus. Então o universo não se fez sozinho. Que inteligência teria esse universo para criar-se a si próprio? Nós espíritos fomos criados por Deus, nós não nos criamos. Aí eu vou passar a existir agora, o Edson. O Adolfo decidiu lá quando é que ele vai começar a existir. Não é possível. É Deus que nos cria. Muito bem, então, baseado nessa afirmação, que se o universo existisse de toda a eternidade, né, como Deus, esse universo não seria obra de Deus. Que vamos aqui comparar. Aqui está Deus, aqui está o universo. Os dois são eternos. Como é que Deus criou o universo criou Deus? Como é que seria isso? A razão nos diz, ainda bem que o Espírito é dotado de razão, por mais simples que ele seja, ele é capaz de raciocinar um pouco, ainda mais nós que já estudamos o Espiritismo. A gente pode chegar a essa conclusão. E o universo só pode ser obra de Deus, não é? Então não tem como ele ser criado sozinho, ou um outro ser ter criado o universo, porque só Deus é eterno. Existe algo no universo que seja eterno como Deus? Qual o noticiário que nós recebemos de que existe algo, alguém que é eterno como Deus? A nossa consciência está aberta para isso. Nós não sabemos como é que Deus e quando Deus criou o universo e os espíritos, tudo que existe no universo, mas tem um motivo por que não sabemos. Os espíritos sempre respondem quando nós não estamos capacitados para entender algum ensinamento que não chegou a hora. A senhora vai na bica buscar água. Então ela leva um vasilhame. Esse vasilhame geralmente é de uma abertura capaz de receber a água da bica. Como é que você vai levar um vasilhame onde a boca daquele vasilhame seja estreita demais? Tem que ser mais larga, como um balde, uma bacia, um vaso, onde a água cai pela boca e enche o vasilhame. A mente do espírito ainda é muito fechada para receber os ensinamentos muito adiantados, ensinamentos que outros espíritos já conseguem captar, já conseguiram absorver. Nós ainda, vivendo na retaguarda da evolução espiritual, não somos capazes de compreender muitos ensinamentos, porque a fenda, a abertura da nossa mente é muito estreita ainda. Teremos condições de aprender esses ensinamentos um dia? Sim, já é outro sentido, né? Como respondem os espíritos. Então nós podemos observar que
O universo só pode ter sido criado por Deus, que é sabedoria infinita, e Deus é infinito. Temos uma pequena noção aqui do que seja o universo. Isso para chegarmos lá na frente no que se refere aos estados da alma na eternidade. Vamos falar um pouco agora das raças humanas. A questão 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Pegamos esse tópico aqui só para ter uma noção. Na Terra não existe diferenciação entre a formação física e moral dos seres? Será que todos nós, integrantes desse planeta Terra, temos a mesma evolução moral? Será que existem duas pessoas, dois espíritos encarnados, que estão no mesmo patamar de evolução espiritual? Todos nós vimos lá de trás, quando fomos criados, aprendendo, praticando aquilo que nós aprendemos muito lentamente. Mas quando desenvolvemos a inteligência e o lado moral que o espírito precisa desenvolver, é que nós vamos ter a condição de aproximar-se da divindade. Enquanto isso, estamos muito distantes, nós aqui no planeta Terra. Então essas diferenças físicas existem normalmente, naturalmente. Imaginemos também se todos os seres tivessem a mesma composição física. Se todos fossem baixinhos ou altos, se não existissem baixinhos e altos, se todos fossem morenos e claros, se não existisse morenos e claros. Então essa diferenciação, aqueles que nascem na Ásia, no continente asiático, nós percebemos claramente a diferença daqueles que nascem na África, na Europa, na América. Diferenciação. Quis Deus que assim fosse. E como que a gente aprende com esses detalhes pequenininhos, né? Então, as raças humanas, a raça humana, ela tem essa diferenciação física. Tem a diferenciação moral? Também. Então, se a raça humana tem essa diferenciação moral, quando desencarnarmos, quando voltarmos para o plano espiritual, vamos permanecer com a mesma diferenciação. Todos nós que estamos aqui reunidos, neste centro, encarnados, um dia vamos desencarnar. Talvez lá nos encontraremos e vamos perceber: eu continuo, Adolfo, com os mesmos defeitos. Sabe, Amaral, eu não melhorei nada. E o Amaral vem me consolar: não, eu melhorei, eu não sou egoísta mais, Edson. O Adolfo fala: não, eu sou caridoso, muito mais do que eu era na Terra. Lá eu já era caridoso, aqui então eu tornei mais caridoso. Não, gente, eu não melhorei nada. Então essa diferença continua entre as almas no plano espiritual. Inverte isso aí. Então inverte. Como? Inverte. Será, o Amaral? Então, essa pergunta aqui: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Os espíritos responderam: do clima, da vida e dos costumes. Dar-se-á aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que foram educados longe um do outro, né, de modos diferentes. Em nada se assemelharão quanto à moral. Uma mãe tem dois filhos pequenininhos, e um vai para a Europa, vai morar lá na Europa, o outro fica. Um é educado de uma forma grotesca, vil,
sem educação evangélica, e o outro já recebe uma orientação evangélica, doutrinária, que faz com que ele compreenda qual é o caminho melhor para seguir. E qual é a diferença, então? São os dois filhos da mesma mãe. Essa é a diferença. Ocorre demais com todos nós aqui na Terra. Então existe na raça humana essa grande diferença. Então, baseado nesse entendimento, nós vamos entender também o que ocorre com as almas no plano espiritual. Vamos falar agora um pouquinho da pluralidade dos mundos. 55, questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí nós voltamos lá para o mundo espiritual, né? O universo, e perguntamos se são habitados todos os globos existentes no universo. Os espíritos respondem que sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe-se, né, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. A gente não consegue ouvir e ver alguém dizer que todos os seus inventos criados pertencem única e exclusivamente à sua inteligência e que Deus não tem nada a ver com o que ele foi capaz de construir, de fabricar, de criar. Cientistas renomados já declararam isso. Ah, se não fosse a minha inteligência, eu não criaria essa vacina. Esse cálculo foi eu que inventei. E por aí vai, com seu orgulho, e vem o Espírito que dizer que o homem supõe que é o mais inteligente, sem saber que tudo provém de uma base, e essa base vem da natureza, e a natureza é Deus, né? Então nós já sabemos que existem muitos, infinitos mundos no mundo espiritual, melhor dizendo, no universo. Existe também no mundo espiritual, é o que nós vamos ver aqui agora. Mundo normal primitivo. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Então, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas, é exatamente a erraticidade. Mas existe aquele espírito que evoluiu tanto que nem precisa mais encarnar, porque não tem mais necessidade. Não, esse espírito evoluiu tanto, ele vai lá na Terra ensinar para a raça humana, para o espírito encarnado, tudo o que o espírito encarnado precisa aprender. O que acontece é que tem outros espíritos menos evoluídos que fazem já esse trabalho. Então, por que, por exemplo, Jesus? Por que Jesus teria que descer novamente no plano físico, reencarnar, e trazer os ensinamentos que Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá trouxeram para a humanidade, através de seus exemplos, e tantos outros espíritos? Por quê? Para que Jesus faria isso? A sabedoria divina vem dizer que não há necessidade. Jesus ainda está no nosso meio. Há espíritos que habitam esferas muito mais adiantadas, que poderia ser a habitação de Jesus, mas Ele está entre nós, nos ajudando ainda. Então, esse mundo espiritual, onde os espíritos precisam voltar à Terra, é que nós chamamos de erraticidade. Quando eu digo nós chamamos, é melhor dizer que Kardec chamou, né? Então, a erraticidade é o estado em que se encontra o espírito entre duas encarnações. Essa condição mais ou menos ditosa é determinada pelas atitudes morais desenvolvidas pelo indivíduo. Então, hoje estou aqui
amigo de todos, o Edson. Logo mais, aí não sei quantos anos, eu vou estar voltando ao plano espiritual. Processo simples, comum, natural. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou estar esperando uma nova reencarnação. Quando? Não sabemos. Se soubessem os espíritos desencarnados, quando iriam encarnar novamente. Mas esse estado onde eu vou estar, quando eu desencarnar, aguardando uma nova encarnação, é chamado de erraticidade. Mas aqueles espíritos que evoluíram tanto em inteligência e em bondade, não precisam mais encarnar no plano físico. Então eles já habitam esferas celestiais, não mais na erraticidade. A erraticidade é para nós mesmos, espíritos ainda imperfeitos. Aí vem a pergunta aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são os diferentes estados da alma na erraticidade? Quais são os diferentes estados da alma na erraticidade? O Evangelho vem falar aqui das diferenças dos estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. É por isso que nós estudamos um pouquinho lá. O que é o universo? A casa do Pai, segundo Jesus, na sua afirmação, lá do capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a casa de meu Pai, que é Deus, é o universo. As diferentes moradas são os mundos, é onde habitam os encarnados. Na nossa galáxia Via Láctea, nós temos 9 planetas. A Terra é um deles, e não é o mais evoluído, é um dos mais atrasados, pelo menos dizem os espíritos. Então aqui habitam seres apropriados a viver nesse mundo físico, com as nossas condições de vida. Em outros planetas, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, cada planeta desse tem as condições dos espíritos encarnarem lá. A composição desses planetas, são diferentes da composição do planeta Terra. Porém, esses planetas servem para habitar os espíritos que saem da erraticidade e voltam a encarnar no plano físico. Essa é uma função de estar na erraticidade. Aguardar uma nova encarnação é em um planeta. Pode ser até aquele mesmo, e comumente é o que mais acontece, aquele planeta que nós habitamos anteriormente. Então a gente não fica na erraticidade aguardando uma evolução para esferas mais superiores. Não. Nós temos que, primeiramente, pagar o que contraímos aqui de dívidas. Pagar centavo por centavo, como disse Jesus. Mesmo com a diversidade dos mundos, do universo, os espíritos vivem felizes e infelizes na erraticidade. Como seria isso? Por que todos os espíritos que voltam para a erraticidade, já sabemos o que é erraticidade, não são felizes? Que Deus é esse que não proporciona felicidade para todos lá? Mas aí não depende de Deus, depende de si próprio. Aqui na Terra, eu pratiquei todo o mal que estava ao meu alcance. Eu vou voltar para o mundo espiritual, e não foi por falta de aviso, numa condição de tormentos, de sofrimento. Mas Deus faz você sofrer então? Deus faz o espírito sofrer? Não, você que sofre pela sua conduta. Mas tem aquele que praticou todo o bem aqui na Terra. Ele se encontra numa posição privilegiada de felicidade. Porque o bem que ele fez aqui na Terra tomou conta do seu ser espiritual.
ele se sente feliz. Mas não é aquela felicidade que nós entendemos aqui na Terra. Eles trabalham incessantemente pelo bem. É o alimento do espírito que quer ver o seu progresso, o progresso do seu semelhante. É fazer o bem, é trabalhar. Então essa felicidade e a infelicidade pode fazer parte dos espíritos na erraticidade. Outra condição. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, é aquela condição do espírito infeliz. Ele praticou o mal, acostumou a praticar o mal aqui na Terra, ele torna-se aquele peso intenso que não dá possibilidade para que ele suba em esferas mais elevadas. Ele passa a trabalhar, a fazer o bem, a estudar. Então ele fica perturbado, atormentado, e com isso preso ao solo. E esses espíritos tornam-se sofredores, infelizes, e permanecem junto de nós encarnados. Como é que é a afirmação de Kardec lá? Os espíritos pululam, se acotovelam entre todos nós. Eles estão nas vias públicas, dentro de casa, em qualquer lugar. São os espíritos infelizes. Muitos deles passando energias negativas para nós encarnados. É quando nós vamos na casa espírita, receber um passe, fazer um tratamento, porque nós absorvemos, sem querer, na maioria das vezes, absorvemos os fluidos daquele espírito sofredor. Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. São aqueles que praticaram bem. Vamos dar um exemplo de quem praticou bem. Irmã Dulce, na Bahia, atendia ela falava, meus filhos eram aqueles que sofriam, não tinham condição de pagar uma consulta médica. Hoje existe um grande hospital de Santo Antônio, em Salvador. Foi criado por irmãos. A história dela é belíssima. Quantas almas ela ajudou aqui na Terra? Muitas dessas criaturas enfermas desencarnaram até mesmo pela enfermidade. Mas o consolo que essas almas receberam da irmã Dulce foi sem tamanho. Não cuidou plenamente do corpo físico, mas cuidou da alma. Aquela alma que desencarnou com a doença, com aquela enfermidade, que a irmã Dulce acolheu, não curou-se do corpo físico, mas curou-se da alma. E esse era o objetivo da irmã Dulce. E onde está a irmã Dulce hoje? Entre nós? Talvez. Mas a tendência maior desses casos, desses espíritos bondosos, que praticaram o bem, pelo amor do semelhante, naturalmente estão em esferas, ou estudando, ou já estudaram, e estão encarnados, praticando, continuando a prática do bem, mas são os espíritos felizes. Então, para encerrar, nós vamos ver que enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, e aqui na Terra está cheio disso, né? Espíritos errando nas trevas, os felizes gostam de uma claridade contagiante, aquele bem indizível. A palestra edificante da vida de São Francisco de Assis, que ele sofrendo de frio, fome, ele agradecia a Deus, porque estava sofrendo. Senhor, eu não passei por essa experiência ainda, então eu te agradeço por estar aqui de fora, ao léu, com fome, frio, doente, estou muito fraco, e não tenho um local para me colocar a cabeça no travesseiro, descansar um pouco. Mas ele estava agradecendo a Deus, era um espírito feliz.
E tem também os maus separados dos objetos da afeição, os maus que praticaram e praticam ainda toda a maldade, sem constrangimento, vão gemer no mundo espiritual. Cabe àqueles que estão ainda na terra, procurando o entendimento de que seja tudo isso, fazer orações por essas almas. É ou não é? O espírita, o católico, o evangélico deve fazer essas orações, porque são irmãos que estão sofrendo. E o justo, o bom, ele que se encontra com aqueles que ama, são felizes na erradicidade. Mas não é essa felicidade que tem aqui na terra que acaba com o passar dos dias. Eles arregaçam as mangas, a camisa, pedem trabalho e vão trabalhar. Nas obras espíritas nós vemos muitos espíritos auxiliando incessantemente o sofredor, aquele que sofre. Sempre que ele puder ajudar, ele vai ajudar. Isso para ele é felicidade. Quando nós estamos enfraquecidos por falta de alimentação, o que a gente faz? Vai lá numa panela, vai num restaurante, né? E alimenta daquele alimento material. O espírito feliz, o benfeitor, quando ele se sente triste, acabrunhado, ele começa a fazer o bem para o próximo, para o semelhante. Aí ele se sente fortalecido, porque é o espírito, é a alma que se alimentou, o principal alimento, que é fazer o bem. Como que diz lá os espíritos? Caridade. Fazer todo o bem que estiver ao alcance. Então, essas diferenças existentes no mundo espiritual, na erradicidade propriamente, é comum, é natural. Os espíritos felizes e os sofredores, que são infelizes. Mas um dia tudo isso muda. Pode demorar um pouco, mas os infelizes vão reencarnar, se aprimorar, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós fomos infelizes um dia, revoltados, estamos pelejando aí para consertar, adquirir virtudes. Já os espíritos felizes estão ajudando cada vez mais a nós também aqui na Terra, encarnados e os desencarnados também. Que Jesus nos ampare, nos abençoe. Muito obrigado.